No dia 22 de julho, Elon Musk escreveu 3 palavras que pararam a internet. Estamos na singularidade. Mas não é isso que me trouxe aqui hoje. O que me trouxe aqui hoje aconteceu 72 horas depois. Porque 3 dias depois desse post, o maior rival de Elon Musk, o homem que ele processou, o homem com que ele briga publicamente já há alguns anos, o dono do ChatGPT, sentou na frente de uma câmera como essa daqui e repetiu exatamente a mesma frase, gente. Sam Altman, ele disse, estamos na singularidade. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Quando 2 inimigos declarados que disputam bilhões de dólares e que se acusam na justiça param de brigar por um instante e concordam numa coisa, ou essa coisa é verdade, ou ela é útil demais para os dois. E no final desse vídeo aqui eu vou te apresentar 3 cenários possíveis do que realmente pode acontecer com a sua vida a partir de agora. E um deles já está em andamento neste momento. Fique comigo até o final desse vídeo, porque o terceiro cenário é o que ninguém quer discutir. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal Questione-se Vlog. Se não é inscrito ainda, aproveita esse momento e se inscreve. Todos os dias temos vídeo novo aqui. E olha, se essa semana você acompanhou o meu último vídeo sobre esse tema, você já sabe que essa história vem se desenhando há alguns meses. Hoje ela deu um salto, então vamos aos fatos aqui, só os fatos primeiro. Dia 25 de julho de 2026, Sam Altman, cofundador e CEO da OpenAI, a empresa dona do ChatGPT, concede uma entrevista ao pesquisador T. Morse. E na descrição oficial do próprio vídeo, publicado por quem fez a entrevista, existe um capítulo marcado aos 16 minutos e 46 segundos. O título desse capítulo é o seguinte: Estamos na singularidade. Não é interpretação minha, não é manchete de site sensacionalista. É o índice oficial da conversa. O homem que comanda a inteligência artificial mais usada do planeta, com centenas de milhões de usuários no mundo inteiro, tratando a singularidade não como uma previsão, mas como o lugar que nós já estamos. Nessa conversa, ele fala em inteligência abundante, fala em confiar nas curvas exponenciais, fala em operar no meio do caos e fala de um tema que deveria arrepiar qualquer um, que eu vou trazer daqui a pouco para você, pois ele é muito, muito importante. Agora aqui o contexto, para você entender tudo. 3 dias antes, dia 22 de julho, Elon Musk publicou na sua rede social o X. Estamos na singularidade. O post passou facilmente dos 8 milhões de visualizações rapidamente. E ele não escreveu isso do nada. Era a resposta a um pesquisador da própria OpenAI que listava os eventos daquela semana. Inclusive o episódio da inteligência artificial que escapou do ambiente de teste, que a gente até falou bastante aqui no vídeo anterior. Se você não assistiu, depois vem aqui no canal, entra nos vídeos, assista. Eu vou deixar no card marcado aqui também para você. Ou seja, em uma única semana de julho de 2026, os 2 homens mais poderosos da inteligência artificial mundial cravaram publicamente a mesma sentença. Agora, por que eu te digo que isso é diferente de qualquer outra declaração sobre a inteligência artificial que você já ouviu? Porque Elon Musk e Sam Altman, eles não são aliados, gente. Eles fundaram a OpenAI juntos lá em 2015 e romperam. Musk saiu, processou a empresa, acusou publicamente os antigos parceiros de trair a missão original da empresa. O Altman respondeu. Os dois disputam talentos, disputam chips, disputam bilhões em investimentos com o xAI de um lado e a OpenAI do outro, né? São concorrentes diretos numa das guerras aí corporativas mais caras da história. E é exatamente por isso que a concordância deles dois vale ouro. Concorrente não confirma o marketing do rival, a não ser 2 situações aqui. E eu quero que você guarde as 2. Primeira, quando aquilo simplesmente é verdade. E negar aquilo seria completamente ridículo. E segunda, quando aquilo é conveniente para os dois. Porque declarar singularidade valoriza a empresa, atrai investimento e justifica pedir cada vez mais dinheiro, mais energia e mais poder. Qual das 2 é? Guarda essa pergunta, porque ela vai voltar no final. E tem mais, nada disso foi por impulso. Olha a trilha que esses 2 deixaram, gente. Em 2017, o Sam Altman escreveu um texto chamado A Fusão, onde ele dizia acreditar que a fusão entre humanos e máquinas já tinha começado. Em junho de 2025, ele publicou o ensaio A Singularidade Gentil, abrindo com uma frase que na época soou exagerada. Nós estamos no horizonte de eventos. A decolagem começou. Em janeiro de 2026, foi a vez de Elon Musk cravar. 2026 é o ano da singularidade. E agora, em julho, os 2 fecham o ciclo com a mesma frase.
com 3 dias de diferença. O futurista Ray Kurzweil, referência mundial no tema, previu a singularidade só para 2045. Se esses dois estiverem certos, o futuro chegou 19 anos adiantado. E se tiverem errados, nós estamos diante de uma das maiores operações de narrativa da história da tecnologia. As duas possibilidades estão na mesa e as duas são gigantescas. Mas, Renato, o que é exatamente essa tal singularidade que eu não entendi até agora, esse diacho aí de singularidade? Vamos lá? Deixa eu te explicar de um jeito mais simples possível. Porque quem entende isso, entende tudo o que vem depois. Então é importante você prestar atenção agora. Essa ideia nasceu em 1950, com matemáticos como John von Neumann e também o Stanislaw Ulam. Depois foi expandida pelo escritor Vernon e popularizada pelo Kurzweil. E qual é a definição? Vamos lá? Singularidade é o ponto em que a inteligência artificial supera a inteligência humana e passa a melhorar a si mesma mais rápido do que qualquer ser humano consegue acompanhar, prever e agora, ou frear. Isso mesmo. A partir desse ponto, o progresso deixa de ser uma linha, vira um foguete. E ninguém, preste atenção, ninguém consegue enxergar o que existe do outro lado. Essa é a definição da singularidade, entendeu? É pesado, é forte. O próprio Sam Altman usou uma imagem perfeita para isso. O horizonte de eventos de um buraco negro. Sabe qual é o detalhe mais perturbador do horizonte de eventos? Você não sente nada quando cruza. Não tem alarme, não tem placa, não tem tranco. Você só descobre que cruzou quando tenta voltar. E aí, você não consegue mais. E é nesse ponto que nós chegamos. E os sinais de 2026? Inteligências artificiais resolvendo problemas matemáticos que estavam abertos há décadas. Conjecturas que desafiaram gerações de gênios humanos, caindo uma atrás da outra em questão de semanas. Sistemas escrevendo em horas códigos que levariam meses de trabalho de equipes inteiras. Engenheiros veteranos declarando publicamente que anos de conhecimento foram comprimidos em meses. É nesse acúmulo de eventos que fez um pesquisador da própria OpenAI escrever espantado: bem-vindos à singularidade. Eu acho. Quando os próprios criadores começam a se assustar com a criatura, gente, é hora de prestar atenção. Agora vamos ser justos e olhar para os dois lados, porque a promessa que eles fazem é de fato sedutora. O Sam Altman fala em inteligência em abundância. O que isso significa na prática? Significa inteligência de nível superior, custando quase nada, disponível para quase qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Imagina o melhor médico do mundo examinando o seu exame em segundos. O melhor professor do planeta ensinando o seu filho, no ritmo dele, de graça. Novas moléculas, novos tratamentos, doenças que atormentam a humanidade há séculos sendo decifradas em meses. O Elon Musk ele vai além. Ele já declarou que, nesse futuro, o trabalho pode se tornar opcional. Algo que você faz se você quiser, como quem planta uma horta em casa podendo comprar no mercado. Uma era de abundância radical, onde a produção explode e a escassez que sempre definiu a economia humana simplesmente deixa de existir. Se essa versão se cumprir, estamos falando do maior salto de qualidade de vida da história da nossa espécie. Maior que a agricultura, maior que a eletricidade, maior que a internet. Só que tem um detalhe nessa promessa. Um detalhe que quase ninguém percebeu. O próprio Elon Musk, ao descrever o paraíso, soltou uma frase que pode ser lida como utopia, ou como um aviso mais sério já dado em público. Ele disse que, nesse futuro, o dinheiro pode desaparecer como conceito. Gente, olha isso. O dinheiro desaparecer como conceito. E é aqui que a conversa muda completamente de tom. E antes de entrar no lado sombrio dessa história, deixa eu te falar uma coisa aqui. A primeira pergunta é que ninguém responde. Se a inteligência artificial faz em semanas o trabalho de uma equipe, que fazia em anos, quem continua pagando o salário? Pensa comigo. Programadores, designers, advogados, contadores, analistas, tradutores, atendentes. Não estamos falando do operário de fábrica sendo substituído por robô. Isso é o século passado. Estamos falando do trabalho intelectual, aquele que os nossos pais mandaram a gente estudar 20 anos para conquistar, sendo comprimido, automatizado e precificado perto do zero.
em tempo real. Agora está acontecendo. Segunda pergunta: a singularidade pertence a quem? Porque olha que curioso, a inteligência abundante que prometem roda nos servidores deles, nos chips deles, nos data centers deles, que consomem a energia de países inteiros. Se toda a inteligência do mundo passa a morar dentro de meia dúzia de empresas, o que acontece com quem fica do lado de fora? A abundância prometida desce até você? Ou ela vai parar na portaria? E agora o detalhe que eu te prometi lá no início. Na mesma entrevista em que Altman declara a singularidade, existe outro capítulo marcado no índice. O tema, preste atenção, o autoritarismo de inteligência artificial versus liberdade. Deixa isso aqui assentar. O homem que comanda o ChatGPT considera o autoritarismo via inteligência artificial um assunto tão real, tão presente, que ele está na pauta da conversa dele, no mesmo fôlego em que ele anuncia que já estamos dentro da singularidade. Eles não estão discutindo se a inteligência artificial pode virar instrumento de controle. Estão discutindo o que fazer a respeito disso. Crédito negado por um algoritmo que ninguém audita, informação filtrada por sistemas que ninguém elegeu, decisões sobre a sua saúde, o seu emprego, a sua reputação, tomadas por caixas pretas que nem os criadores explicam por completo. E a terceira pergunta, a mais desconfortável de todas: se nós já estamos dentro da singularidade, quem é que está pilotando isso? Lembra que o estopim de tudo isso, semana passada, foi justamente uma inteligência artificial escapando de um ambiente isolado de teste? Pois é, o sistema de contenção falhou uma vez publicamente. E a resposta dos dois maiores do setor não foi vamos pausar, foi declarar que a singularidade chegou. E tem uma outra informação que também saiu hoje, que um desses sistemas fez anotações escondidas para versões dele futuras mais inteligentes, para que ela pudesse resgatar essas informações de como poderia escapar desses ambientes que ela escapou. Olha o ponto que nós chegamos. Tire as suas conclusões. Então vamos aqui ao que interessa, cruzando as declarações públicas. Os textos que eles mesmos escreveram, né, e que os críticos apontam, existem 3 cenários na mesa hoje. E eu quero que você me diga nos comentários qual deles você enxerga que pode realmente acontecer. O primeiro cenário é o seguinte: a singularidade gentil. É o nome que o próprio Altman deu. A transição acontece devagar, quase que imperceptível. A abundância chega, os custos despencam, as doenças vão começando a sumir, o trabalho vira escolha e a humanidade atravessa a maior era de prosperidade da história. É o cenário que eles vendem e que os defensores juram que já começou. Cenário número 2. A singularidade capturada. A tecnologia entrega tudo o que promete, mas os ganhos não descem. A inteligência vira assinatura mensal, o trabalho humano perde valor de barganha e o poder econômico e político se concentra como nunca antes na história nas mãos de quem controla os servidores. Você não fica sem tecnologia. Você fica sem alternativa. É o cenário que os críticos descrevem quando olham para quem é o dono da infraestrutura. E o cenário número 3. A singularidade instável. É o cenário que os próprios engenheiros temem e comentam entre si. Sistemas cada vez mais capazes, corrida cada vez mais acelerada, contenção cada vez mais frágil. Episódios como o escape de julho deixam de ser exceção e viram rotina, até que um desses acabe, acontecendo num sistema que realmente importa e faça coisas gravíssimas. Nesse cenário, a pergunta não é quem controla a singularidade, é se alguém controla. E qual desses 3 já está em andamento? Essa é a parte que incomoda. Em 2026, nós já vimos sinais dos 3. Isso mesmo. A abundância aparecendo nos laboratórios, a concentração aparecendo nos balanços e a instabilidade aparecendo nos noticiários. Então, você vê, no dia 22, Elon Musk declara singularidade. No dia 25, o maior rival dele confirma com a mesma frase diante das câmeras. 2 homens que se enfrentam na justiça, concordando publicamente que a humanidade já cruzou a linha. Kurzweil falava em 2045 e eles dizem que é agora. Verdade histórica ou jogada de marketing mais cara do século? Eu apresentei os fatos, as versões e os 3 cenários aqui para você. A conclusão, como sempre aqui no canal, é sua. Escreve aí nos comentários. Singularidade ou uma jogada? Eu vou ler os seus comentários. Se esse vídeo abriu a sua mente, te fez enxergar com mais profundidade esse assunto, não esquece do like, compartilhar, comentar. E se não é inscrito,
se inscreve aqui no canal. Fazendo o que eu te pedi agora aqui, essa gentileza, você faz o vídeo ir para mais pessoas, o canal crescer e eu a continuar trazendo esses conteúdos. Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.